Fala pessoal, Arthur aqui. Hoje vamos falar sobre falsa magra, tá? Para você que usa P, usa M, todo mundo te acha magra. Você, quando coloca a roupa, ela até cabe bem a maioria das roupas. Porém, quando você se olha no espelho, cara, vê aquela barriguinha, a famosa pochetinha caindo, né? Eu costumo chamar também de barriga de cadela prenha, tá? E aí você sente um desconforto, né? Aí é outra história. E, bom, essa barriga, ela é mais resistente, de fato. E muitas vezes vem até aquela sensação de, cara, como eu tô inchada. Pois é, né? Então, olha, fica calma, tá? Se você se identificou, fica aqui nesse vídeo. Vou falar exatamente o que é falsa magra, como fazer, o que fazer pra gente conseguir sair desse estágio, tá? E realmente conseguir perder essa barriga de vez. E já antecipando, tá? O segredo não é comer menos, é comer certo. E bom, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, tá? Mas primeiro é importante entender o que é a pessoa falsa magra, tá? Falsa magra geralmente é aquela pessoa que de roupa parece realmente ser uma pessoa magra, definida, com certa quantidade de massa muscular, porém sem roupa começa a haver realmente um acúmulo maior de gordura, principalmente na região do abdômen, tá? E alguns problemas de ser falsa magra, tá? Além da questão estética, né? Essa gordura abdominal, mais localizada nessa região do culote, do abdômen, ela é mais propensa à doença, ela é mais inflamatória, ela é mais problemática, tá? E sabe o que isso significa na prática? Que você pode muitas vezes ter um peso baixo ou peso adequado, ali 50 a 70 quilos, dependendo da sua altura, porém você pode ter um excesso de gordura, principalmente na região do abdômen. E aqui, ó, ficam dois principais problemas de você ter essa gordura no abdômen. Como eu disse, ela é mais propensa a desenvolver doenças, ela fica mais visível, né, na questão do espelho também. E muitas vezes você pode pensar, caramba, como eu preciso perder essa gordura, eu vou então fazer muito cardio, eu vou me impor uma dieta muito restrita. E olha, isso aqui é o maior erro que as pessoas cometem, tá? Principalmente no caso das pessoas falsas magras, tá? Elas cometem querendo melhorar a estética. Não, Arthur, mas tu tá errado, porque eu já vi que para eu conseguir perder gordura, para eu conseguir emagrecer, eu preciso estar em déficit calórico, que resumidamente é comer menos calorias do que a gente gasta no nosso dia. E sim, para emagrecer a gente precisa estar em déficit calórico. Só que a falsa magra, ela não precisa emagrecer, ela precisa ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, tá? Sim, é muito possível fazer esses dois ao mesmo tempo, principalmente no começo. Então, na pressa de perder essa gordura do abdômen, a falsa magra vai e faz o quê? Lasca um déficit calórico muito grande, que não consegue segurar massa muscular, que não consegue ter energia, que não consegue ter força, que não consegue sobreviver legal também. Beleza, entendi. Então, qual é a solução? Agora vamos por partes, tá? Primeiro, eu preciso começar falando da proteína. Aqui, geralmente eu vejo dois excessos. Ou a pessoa come muita proteína, uma quantidade que é desnecessária para ela, ou que a maioria das vezes ela come pouquíssima proteína. E olha, a proteína ela é muito importante para você conseguir construir, manter massa muscular e várias outras funções também do nosso organismo. E para descobrir a quantidade de proteína que você precisa para o seu dia, é simples. Você precisa só multiplicar seu peso por 1,6 a 2,2, tá? E no caso, você vai consumir, vamos colocar 2,0 gramas por cada quilo corporal seu de proteína. Agora um adendo importante, tá? Comer, por exemplo, 120 gramas de proteína não significa que você vai comer 120 gramas do peito de frango, ou do peixe, ou da carne vermelha, tá? É diferente, a gente está falando do macronutriente. Ou seja, para você consumir 25 gramas de proteína, você precisa de, em média, um peito de frango, ali que vai com 90 gramas, mais ou menos, do peito de frango, tá? Arthur, em 2 ovos, a gente tem 12 gramas de proteína. Um scoop de whey tem, em média, 25 gramas de proteína. 100 gramas de salmão também tem em média 25 gramas de proteína. 150 gramas do iogurte grego, que é o mais tradicional, que é o mais comum para as pessoas, tem ali 15 gramas de proteína, tá? Agora vai uma dica de ouro. Você não precisa, e não é nem o ideal, consumir toda essa quantidade de proteína do seu dia em uma única refeição. O ideal é você fracionar durante o seu dia. Assim você vai conseguir manter o que a gente chama de aminoacidemia, que é uma constante de proteína ali para você conseguir direcionar para todas as funções necessárias do seu organismo e síntese de massa muscular também. Continuando, vamos para a segunda parte agora sobre os carboidratos, outro macronutriente, né? E tá, proteína é importante. Aqui eu vejo que muita gente tem medo de comer carboidrato. E muitas vezes não é nem só um medo infundado de, nossa, eu não quero comer carboidrato. É porque tem muita desinformação na internet também
que incentiva, né, essas dietas que zeram carboidrato. Aí é outro grande erro, tá? Que vocês podem acabar fazendo, né, na pressa de perder gordura, na pressa de perder barriga, principalmente, cortar esse carboidrato. E por que é que isso é um erro para falsa magra? Claro, a gente precisa ter um pequeno déficit, que eu já falo sobre isso melhor, só que o carboidrato é o que vai dar energia para você, para o seu dia, para o seu cérebro funcionar, para você conseguir treinar de forma adequada, é o que vai formar o glicogênio muscular que você utiliza de energia durante o seu treino. Então assim, ó, além de tudo, cara, carboidrato é gostoso, né? Quem não gosta de um pão, de uma tapioca, de um cuscuz, de uma batata, um macarrão, um arroz? Então assim, você não precisa cortar esses tipos de alimentos, os carboidratos da sua vida, para você conseguir ter resultado. Na verdade, pode acabar se tornando um tiro no seu pé, tá? É o maior erro que eu vejo aqui, principalmente nas falsas magras. Então, olha, se você não quer ficar sem energia para treinar, sem disposição para o seu dia, se você não quer que seu metabolismo reduza, que isso não é interessante, se você não quer ficar irritada, cansada, se você não quer também ser presa, porque você cortar carboidrato, você só pode estar querendo fazer alguma merda para ser presa, né? Então, olha, não corte carboidrato. Agora, claro, o tipo de carboidrato vai influenciar e muito no seu resultado. O ideal é a gente preferir carboidratos mais complexos, como, por exemplo, batata doce, a própria batata inglesa, tá? Pasmem, muita gente prefere a batata doce. Porém, a batata inglesa, ela é tão saudável quanto e ela é menos calórica, tá? Você pode comer em maiores quantidades, no caso. Arroz, aveia, frutas. Frutas são fontes de carboidrato e são alimentos muito saudáveis. Você precisa ter no seu dia a dia o consumo de frutas. Aí, Arthur, não, mas eu não gosto de fruta. Cara, pelo amor de Deus, seja adulto, tá? Seja adulto e coma fruta, coma legumes, coma saladas, para você assim conseguir ter resultados. E beleza, Arthur, quanto de carboidrato eu preciso no meu dia? Olha, em média, você precisa de 2 a 4 gramas por quilo corporal de carboidrato, tá? Só que isso aqui a gente consegue adequar muito de acordo com a rotina. Claro, o ideal é você ter um acompanhamento próximo. Caso você não tenha, você pode usar essa margem aqui de 2 gramas por quilo corporal seu, tá? Agora, se você faz uma corrida muito extenuante, se você faz crossfit de forma mais intensa e regular, aí talvez valha a pena você aumentar um pouquinho. E outra dica de ouro agora sobre os carboidratos. Existe o nosso relógio biológico, que é o que a gente chama de ciclo circadiano, que vai determinar muito das nossas funções hormonais metabólicas. Então você deve priorizar, para priorizar o máximo possível o benefício desse nosso relógio biológico, o maior consumo de calorias em geral, mas principalmente carboidratos, pelo período da manhã até ali o início da tarde, tá? Depois, vale a pena, de repente, você ir reduzindo um pouquinho proporcionalmente, porque a nossa sensibilidade à insulina ela é um pouco pior à noite do que no período da manhã, tá bom? Isso não quer dizer que você não possa consumir carboidrato à noite, tá? E outra dica tenta deixar o consumo de carboidratos também ali em torno do seu treino, tá? Um pouco antes do treino, um pouco depois do treino, que isso vai ser interessante também. E agora vem um detalhe que pelo menos 80, 90% das pessoas ignoram de forma completa, que é a hidratação. Eu não estou falando só daquela dica genérica de você precisa tomar 2 litros de água. Não, estou falando de hidratação estratégica e adequada para a sua realidade, tá? Vamos pensar. Vamos supor que você pese 60 quilos. Você acha que uma pessoa de 60 quilos vai ter que consumir a mesma quantidade de água de uma pessoa que pesa 100 quilos, 120 quilos, o dobro? Não, né? Então a gente precisa calcular essa quantidade de água de acordo com a sua necessidade. Arthur, qual é o mínimo de água que eu preciso para conseguir, para eliminar a retenção, para meu corpo funcionar legal? Multiplica seu peso por 35 ml. Então eu vou dar um exemplo, tá? Se você pesa 100 quilos, cara, multiplica por 35, dá ali 3,5 litros. Essa é a quantidade mínima que você precisa para o seu dia a dia, tá? Arthur, beleza, essa é a mínima. Qual a quantidade ideal, adequada para eu consumir sem preocupação nenhuma com a minha saúde, com todas as funções? Multiplica seu peso por 50. Então, se você pesa 80 quilos, por exemplo, multiplica por 50, vai dar ali 4.000 ml, ou seja, 4 litros. Então, você faz esse cálculo e descobre a quantidade que você precisa, tá, de água para o seu dia a dia. E algumas dicas extras. Principal, tenta sempre ter uma garrafinha, tá? Essa aqui é de 1,8 litros, tá? É um tambor, não precisa tomar disso. Mas a garrafa, ela ajuda você a manter o consumo mais constante, tá? Outra dica, cara, acordou, já começa colocando água para dentro. Ali de 300 a 500 ml, já vai ajudar muito, já vai dar um start para você, para o seu intestino, vai ter só benefício. Tenta sempre beber água antes de sentir sede, tá?
Isso é mais difícil, mas com o tempo você vai criando esse hábito. Isso porque a sede ela já é um sinal de desidratação, tá bom? Outras estratégias possíveis é a inclusão de chás, tá? Podem ajudar. Chá sem açúcar, tá bom? Não vai adicionar açúcar, pelo amor de Deus. E água com limão, gengibre, hortelã também. Saborizar água com gás, isso aqui é uma estratégia possível, tá bom? E agora chegou a hora da verdade, o principal fator divisório para você conseguir eliminar a gordura da sua barriga e, claro, conseguir ter uma estética mais agradável, né? E adivinha? É a atividade física, principalmente a musculação. Não tem segredo, não tem conversa, não tem atalho, não tem fórmula mágica. Cara, tem que fazer o que precisa ser feito. E aqui eu sei que tem algumas pessoas que têm um certo receio de, meu Deus, eu não quero ficar muito musculosa. Pô, cara, tu acha que é fácil assim? Se fosse, todo mundo era musculoso por aí. Não é desse jeito. É muito difícil construir massa muscular. Eu, por exemplo, eu malho bem, já tem 4 anos, e eu tenho uma certa quantidade de massa muscular. Eu desenvolvi muito minha massa muscular. Eu era muito magro, passei para o estágio de falso magro, e hoje eu consigo ter uma certa definição, consigo construir massa muscular nesse período. Só que ficar muito grande, muito musculoso, isso é muito difícil, tá? Então você não precisa ter essa preocupação, pode treinar tranquila. Você vai no máximo ficar definida, firme, com a barriga chapada e com estética legal. Enfim, você vai ficar no máximo feliz com o seu corpo, então vá para a musculação. Tá, agora por que é que a musculação ela é muito necessária, tá? Primeiro, constrói massa muscular. De atividade física, as únicas duas que ajudam na construção de massa muscular são CrossFit e a musculação, principalmente a musculação, tá? E novamente, quanto mais músculo, maior vai ser seu metabolismo. Outro benefício desse tipo de atividade física, acelera seu metabolismo. E além de acelerar o metabolismo, melhora a sua composição corporal. Ou seja, você vai construir massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. E lembra que eu disse? Esse é o cenário ideal para falsa magra, tá bom? Para todo mundo, no caso, né? Outro benefício, ajuda a definir o abdômen. Na musculação, e não só no exercício de abdômen, tá? Mas no agachamento, no leg, por exemplo, a gente está trabalhando core, que é a região do abdômen. Então isso ajuda também a manter um certo tônus muscular nessa região. Agora, olha, o que define abdômen é dieta, é na cozinha, não é na musculação, tá? Então o ideal é sempre aliar esses dois estímulos. Outro ponto, melhora a postura. Você melhorando a postura, eu falei isso todo esticado para frente, né? Enfim, você naturalmente melhorando a postura, você vai deixar a barriga mais retinha, já, basicamente. E outro ponto, que eu diria que é o principal aqui, tá? A musculação, a atividade física de maneira geral, é um hábito angular. Quem lê O Poder do Hábito sabe do que eu estou falando, mas de forma resumida. Hábito angular é um hábito que puxa outros hábitos positivos. Funciona meio que assim, caramba, eu já treinei musculação hoje, cara, não vou comer besteira no almoço. Nossa, eu não vou, eu tô com fome, vou comer correto agora. Nossa, eu vou dormir melhor por conta disso. Nossa, estou menos ansiosa por conta disso. Então, atividade física, principalmente a musculação, traz diversos outros benefícios pelo simples ato de estar praticando ela, tá? Arthur, e qual é o ideal? Olha, isso aqui é interessante você ter um treino específico para você, tá? Porém, você treinando de 3 a 4 vezes na semana já está mais do que suficiente, tá? E, ponto importante, você precisa priorizar a musculação. Porém, você não deve negligenciar também o cardio, tá? O cardio é muito importante para você conseguir construir um corpo mais saudável, mais legal, de forma mais interessante, né? Sem ganhar tanta gordura. E também ajuda a melhorar a captação da glicose, a melhorar a sua resposta à insulina, que é um dos problemas das falsas magras também, tá bom? Só que, como eu disse, como a ideia é priorizar a musculação, sempre tenta começar pela musculação e depois você faz o cardio, tá? Para você conseguir ter uma maior performance. E outro ponto aqui de bônus, tá? Não posso deixar de falar também, que é o sono. O sono é muito importante para tudo, para regular seus hormônios, para regular seu estresse, para você conseguir fixar conhecimento, para você ter uma relação legal com a comida. Porque é isso. Se a gente dorme mal, por exemplo, nosso hormônio da fome vai lá para cima, da saciedade vai lá para baixo. Então a gente tende a piorar nossas escolhas alimentares e a comer mais besteiras e em maiores quantidades também, tá? Além de que
sobre escolhas alimentares do dia a dia, cara, evita frituras, tenta priorizar carboidratos mais complexos, aqueles que eu disse, né, que são mais saudáveis. É só você voltar ao vídeo aqui para você ver. Tenta incluir gorduras boas. Cuidado com a gordura, tá? Que a gordura ela é muito mais calórica do que carboidrato e a proteína. Só que também, principalmente para mulher, é interessante ter alimentos fontes de gordura boa. O que é que tem o que é um alimento fonte de gordura boa, Arthur? É abacate, azeite, castanhas, salmão, peixes de maneira geral, né? Então você pode optar por isso aí, tá bom? E o principal, gente, planejamento, tá? Planejamento é a chave para você conseguir ter sucesso e ter constância. Quanto mais tempo você conseguir manter certos hábitos, 1 ano, 2 anos, melhor vão ser esses resultados, tá? E para você conseguir manter essa constância, o planejamento vai ajudar muito. Então, olha, eu falei muita coisa, recapitulando aqui rapidinho, fazendo um breve resumo. Aumente a proteína de 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal seu. Não corte carboidrato, pelo amor de Deus. Tente consumir ali de 2 a 4 gramas por quilo. Claro, se você treina, você aumenta um pouquinho mais essa quantidade de carboidrato, tá? Beba água. O mínimo para você consumir água é de 35 ml por cada quilo seu. Musculação de 3 a 5 vezes na semana, você mantendo 4 vezes já está de ótimo tamanho. E durma bem, mantenha o estresse na medida possível, né, controlado. Claro, se você quiser bater em alguém, não corte carboidrato, senão você vai ceder esse estímulo, tá? E olha, eu sei que pode parecer muita coisa no começo, e realmente é muita coisa para mudar, né, quem está sedentário, por exemplo, só que isso aqui é um processo, tá? Você começando, você vai ver que vai ter mais dificuldade em algumas coisas, porém mais facilidade em outras, e com o tempo você vai conseguindo dominar tudo isso e vai conseguindo ter o melhor resultado, tá? E olha, 6 meses com bons hábitos, você já vê sua barriga reduzindo bastante, tá bom? E assim, claro, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o like, tá? Isso que me ajuda demais, e de se inscrever no canal aqui também. E claro, esquecendo de falar, se você quiser um plano mais individualizado para você, para sua necessidade, é só aqui no link da descrição, tá bom? Para conhecer minha consultoria. É isso, até o próximo vídeo e fui!